todos. Agradeço de início a distinção que me foi conferida de participar de um evento tão significativo, tão importante para a cultura jurídica nacional como é este. E agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com autoridades máximas do direito tributário e constitucional brasileiro, como o professor Paulo Pato de Carvalho, o professor Isadeu Terzi, o professor Sacha e todos os colegas e ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos tratar desse problema da inconstitucionalidade de lei decretada posteriormente à coisa julgada. A linha mestra da inteligência do problema já foi muito bem posta pela professora Isabel, que é da irretroatividade ou não de qualquer ato que no mundo civilizado do Estado Democrático de Direito aconteça. Bom, é muito comum a situação em que o contribuinte e o fisco se coloquem na posição de sujeitos de uma relação jurídica tributária de natureza continuativa ou de trato sucessivo. É esse o ponto básico que essa portaria, esse parecer da Procuradoria Nacional da Fazenda tentou regular de uma maneira um tanto inusitada e não muito técnica. Tornada litigiosa uma relação como esta, a autoridade da coisa julgada estabelecida, seja em favor do fisco, seja do contribuinte, se projeta no tempo, perdurando enquanto os elementos de seu suporte fático e jurídico não se alterarem. Nessa qualidade, a coisa julgada tributária não encontra tratamento temporal diferente daquele aplicável às demais relações jurídicas de trato sucessivo. A regra está no artigo 471, número 1 do Código de Processo Civil, ou seja, é vedado o rejulgamento de matéria submetida à coisa julgada, desde que essa regra não prevaleça sobre as relações continuativas, quando sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Essa é, em síntese, aproximadamente, a norma do artigo 471. Então, a norma, como todo o sistema da coisa julgada, parte de um princípio que é negativo. Não se pode julgar duas vezes a coisa já decidida soberanamente. Mas tem essa exceção, que é da relação continuativa. Porque, nessa hipótese, o que se entende é que não haveria propriamente uma ofensa à coisa julgada. Ali se transmudaria com a mudança do status apreciado na sentença anterior. Assim, no fisco, por exemplo, o reconhecimento pelo fisco de um determinado incentivo fiscal é reconhecido isso por sentença a uma lei posterior que revogasse esse benefício, não ofenderia a coisa julgada, desde que fosse para frente e não para trás. O problema que nos desafia é o que decorre da complexidade de se pretender aplicar esse regime tão singelo do artigo 471 do CPC à coisa julgada tributária, em matéria de direito tributário, quando o pretexto é simplesmente a superveniência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que adote, pós-facto, pós-coisa julgada, um entendimento contrário àquele que está solidificado pela coisa julgada. Recente parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
data de maio de 2011, concluiu que, independentemente de nova decisão judicial para alterar os casos concretos já definitivamente julgados, os precedentes objetivos e definitivos do Supremo Tribunal Federal constituem circunstância jurídica nova, apta a fazer cessar prospectivamente e de forma automática a eficácia vinculante das anteriores decisões transitadas em julgado, relativas às relações jurídicas tributárias de trato sucessivos que lhe forem contrários. Para doirar a pílula, o parecer diz que o benefício, ou a inteligência desse benefício não é apenas profícuo, que também o contribuinte ficaria automaticamente isento da obrigação de contribuir, de recolher os tributos a que estava sujeito por coisa julgada, baseada em inconstitucionalidade ou constitucionalidade anterior. Bom, como entender isso? Nós temos que entender primeiro o que é o papel da jurisprudência dentro do universo do ordenamento jurídico das fontes do direito. E a professora Isabel já colocou com muita propriedade a matéria pertinente a esse papel reconhecido à jurisprudência. Hoje, pode-se afirmar que não se deve recusar o papel criativo, criador da jurisprudência entre as fontes do direito. Mas o importante é entender até onde vai esse poder criativo, que não é naqueles casos em que se permite nada mais do que o de preencher uma lacuna normativa onde essa lacuna pode ser preenchida. E, nos demais casos de orientação pretoriana, dentro de um Estado de direito baseado no civil law, a função reservada à jurisprudência é uma função supletiva, é uma função otimizante, através das regras e dos princípios hermenêuticos, para se eliminar dúvidas, contradições e adotar, finalmente, algo que não negue o direito positivado, que não negue a lei existente, mas que a aprimore, complete e a torne mais estável, mais compreensível e, portanto, mais efetiva. Nós temos que reconhecer que há um movimento, uma tendência legislativa, político-social, em prol dessa remodelação, desse fortalecimento da jurisprudência, que começa dentro da própria Constituição e prossegue através das leis processuais no momento. Por quê? A Constituição adota, num Estado de civil law, expressamente hoje, a força vinculante, objetiva, plena, erga omnes, para todas as declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade no controle direto. Adota, ainda em nível constitucional, a possibilidade de, no controle difuso, se elaborarem súmulas vinculantes, que passam a ter também força erga omnes e vinculante. E o que é uma força vinculante ou uma força com eficácia erga omnes? Que é justamente a força da lei. Então, nós estamos, dentro da Constituição, reconhecendo a possibilidade de que posições firmadas, assentadas em tribunais, podem se tornar, num determinado momento, fontes positivas de direito. Além dessa definição constitucional da possibilidade de tornar-se um ato jurisdicional norma, existe também um prestígio da jurisprudência crescente dentro do processo
civil. O processo civil adota, em vários momentos, sob inspiração constitucional ou não, a valorização do precedente. Principalmente quando esses precedentes são dos tribunais superiores e estejam ou não sumulados, mas não no sentido de súmula vinculante. A súmula que é um simples resumo de uma posição já firme, consolidada. Para isso, o Código permite, por exemplo, julgamentos singulares dentro de tribunais, para agravos, recursos, até recurso especial e extraordinário pode ser decidido com base em jurisprudência já firme pelo relator. No plano local, o juiz está autorizado, por norma processual, a decidir in limine certas ações repetitivas. Bom, isso tudo é apenas para dizer que há realmente um movimento que prestigia a jurisprudência em nome de estabilidade na interpretação final, aquela interpretação que é tirada rente à vida, que é a aplicação concreta da norma genérica abstrata do legislador. Mas isto, repito, não importa em uma subversão dos valores normativos e daquilo que realmente é o Estado de Direito, que é um Estado assentado, sobretudo, na lei. É um dos primeiros enunciados dos direitos fundamentais. Ninguém será obrigado a fazer ou não fazer qualquer coisa senão em virtude da lei. É o princípio da legalidade, é o princípio do Estado de Direito. Um Estado que permitisse ao juiz agir como Salomão, descobrindo e revelando a norma diante do impacto do caso concreto, esse não seria um Estado de Direito, seria um Estado autoritário e um Estado de surpresa, um Estado cujo direito nasceria da cabeça do juiz pós-factum. Então, é outra regra que foi muito bem lembrada pela professora Isabel Teres. Não se pode pensar o direito para trás. O direito é prospecção, o direito é para frente, é planejamento de comportamento social. E não é preciso que isto seja dito numa norma nem constitucional nem infraconstitucional, porque todo direito é isso em essência. E outro dado que também não precisa ser declarado em nenhuma norma constitucional é o da segurança jurídica, porque não é Estado de Direito aquele que não se baseia na lei e não oferece à sociedade segurança para também se orientar e se apoiar na lei. Então, esses são princípios que, qualquer que seja a orientação, o limite que se dê a um Estado constitucional, isto terá que ser um dogma, algo indiscutível, algo intransponível. Por isso mesmo, nós temos assistido no direito comparado, moderno, nas constituições europeias, que adotam um sistema similar ao nosso, de Estado Democrático de Direito, um tratamento à inconstitucionalidade que respeite o direito adquirido, que respeite a coisa julgada, que respeite a segurança jurídica. Na Itália, por exemplo, a Constituição diz expressamente que a Corte Constitucional, quando declarar a inconstitucionalidade de uma norma, essa declaração vigorará a partir do dia seguinte da sua proclamação. Portanto, tudo que estiver anterior àquela declaração de inconstitucionalidade, se for uma situação estabilizada, definitiva, principalmente sobre coisa julgada, não é simplesmente atingida pela declaração de inconstitucionalidade. Em Portugal, nós temos uma situação
similar à do Brasil, em que se considera a declaração de inconstitucionalidade com efeito ex tunc. Quer dizer, quando se declara inconstitucional uma lei, se considera que ela é inconstitucional e nula, portanto, desde o dia que ela foi editada. Mas a Constituição expressamente ressalva que a Corte Constitucional pode decretar o momento de eficácia da sua decretação, modulando conforme as necessidades sociais, de segurança política, de segurança geral da sociedade. E a literatura portuguesa diz que não são raros, pelo contrário, são reiterados os pronunciamentos de inconstitucionalidade que abolem toda a possibilidade de atingir qualquer ato já praticado, mesmo sem a coisa julgada, mas que tenha sido praticado de uma forma acabada, definitiva. Isso é muito frequente em Portugal. Recentemente, na Corte de Cassação da Itália, foi posto em discussão um tema que diz bem com o que nós estamos tratando aqui. É que na evolução das reformas, que também são constantes na Itália, como entre nós, na legislação processual, houve uma novela que reconheceu, incluiu um artigo no Código de Processo Civil que dava força às decisões, em determinados casos, da Corte de Cassação, força normativa. E a consequência é que os outros órgãos, naturalmente, do Poder Judiciário, ficaram vinculados a observar essa decisão da Corte de Cassação, que é uma Corte de Cassação, uma espécie do nosso Superior Tribunal de Justiça. É um tribunal não constitucional, mas nacional, que tem como função básica evitar os conflitos e uniformizar a interpretação e aplicação da lei na Itália, como de resto em vários países europeus. Pois bem, o que esse problema gerou? Gerou, em matéria processual, o problema de verificar como aplicar uma mudança de interpretação jurisprudencial a um processo em curso, ou pior, um processo já firme. Então a Corte de Cassação voltou inúmeras vezes a enfrentar o problema, cada vez era colocada com uma dificuldade a mais, mas no final ficou firme a sua posição, no sentido de que se respeitariam os atos já definitivamente praticados. Só se poderia aplicar a mudança de jurisprudência a posterior, quer dizer, para os atos a serem praticados, nunca para desfazer o ato praticado de maneira perfeita, segundo a jurisprudência da época em que ele foi realizado. Essa é a posição atual na Itália e, no momento, ainda é muito polêmica, principalmente em processo, porque no direito material não tem tanta dificuldade em resolver a lei do tempo, tempus rest actum, mas o processo é um sistema de movimento. O processo não para, é uma cadeia de atos e esses atos se praticam segundo a lei do seu momento. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, então, adota como base de raciocínio para inovar a coisa julgada, para desrespeitar a coisa julgada, a regra do artigo 471 do Código de Processo Civil, para
dizer que na relação jurídica continuativa não haveria ofensa à coisa julgada. Porque se enfrentaria um litígio novo, uma situação jurídica nova, porque na relação continuativa, sob a ótica processual, a coisa julgada teria uma eficácia temporal limitada à conservação do suporte fático jurídico apreciado e dirimido na sentença. Portanto, quando, por mutação legal ou fática, se implantasse uma nova situação jurídica material, poderia se esquecer da coisa julgada e enfrentar aquilo como fato ainda não julgado. Até aí, vai muito bem. Mas acontece que ele invoca o artigo 471 naquilo que é correto, dizer que há um limite temporal para a duração da coisa julgada. Mas o próprio artigo 471, ele vem como uma norma negativa. Não se julgará novamente aquilo que já foi julgado, salvo nas relações continuativas, quando houver mudança no suporte fático jurídico. Caso em que essa parte será permitida a ação revisional. Então, é preciso, dentro do esquema da própria lei, que a coisa julgada não seja tratada como uma res nullius por simples consideração unilateral do próprio interessado, que está sujeito, enquanto aquilo não for modificado, à lei do caso concreto. O princípio que está nesse artigo 471 é o mesmo princípio que está na ação rescisória, só que a rescisória é mais grave, mas aquilo que está na coisa julgada, sob a autoridade da coisa julgada, ainda que seja ilegal, uma violação literal de disposição de lei, será lei positiva, vigorada e sancionada e garantida pelo Estado, enquanto não houver rescisória. Então, o que o artigo 471 faz é abrir uma exceção para o regime de escape da coisa julgada. Não é preciso uma ação rescisória num caso desse, mas é preciso uma ação revisional. É preciso que alguém, numa ação ordinária ou num incidente processual adequado, num embate devedor, enfim, num processo devido, do devido processo legal, venha uma nova sentença rever a força daquela anteriormente coberta pela coisa julgada. Se invoca a lição de Gilmar Mendes em doutrina e um precedente do ministro Teori no STJ, em que essa afirmação teria sido feita, que se poderia inclusive tratar a coisa julgada constitucional firmada em controle difuso como suficiente, desde que fosse firme, porque decidida pelo pleno, como uma mudança de situação jurídica. E, portanto, seria possível ao próprio fisco, e aí vira também ao contribuinte, escapar da coisa julgada sem necessidade de nenhum processo, nenhuma sentença, nenhuma autorização jurisdicional para isso. Mas se nós formos verificar o que é a posição do Supremo Tribunal Federal a respeito, não existe nada nem próximo disso em toda a história do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, há vários votos, decisões singulares do ministro Celso de Mello, em que ele faz uma resenha histórica de todo o tempo da hermenêutica constitucional do Supremo em torno desse problema. Cita toda a doutrina nacional, cita todos os precedentes desde 40, 50 anos atrás,
para dizer que a coisa julgada é intangível, intocável, qualquer que seja o motivo que a sustente, e que só há um meio de se escapar dessa intangibilidade, que é um direito fundamental, que é um direito incluído entre aqueles enumerados no artigo 5º da Constituição. Que o único direito é uma ação judicial adequada. E essa ação adequada é, normalmente, a ação rescisória. Em alguns acordos do ministro Gilmar, ele lembra, ele não fala aquilo que... Ele não pôs ainda na boca do Supremo aquilo que ele aventou como uma possibilidade em doutrina. Ele fala que não é necessariamente ação rescisória, que o direito positivo pode criar alguns mecanismos de devido processo legal que também conduzam a uma eficácia similar ao da rescisória, e cita alguns exemplos, como o do embargo, a execução prevista no artigo 741, parágrafo único, e a impugnação ao cumprimento de sentença previsto no artigo 475-L. Mas qualquer um desses casos só obtém realmente a liberdade para o interessado de fugir do regime da coisa julgada mediante sentença de mérito. Há um trabalho recente que eu tomei conhecimento dele ontem à tarde, recebi a revista Dialética, e tem um artigo do professor Leonardo Greco sobre justamente essa portaria. Eu não tive tempo de lê-lo por inteiro, mas coincide com isso que eu estou expondo aqui, a posição do professor Leonardo Greco. Que para o professor Leonardo Greco é impensável, é a minha opinião, que se possa atribuir a um julgamento singular entre partes de controle difuso uma força capaz de invalidar, de impedir a autoridade da coisa julgada formada em favor ou contra outra pessoa, que não foi de maneira alguma parte daquele processo do controle abstrato. Mas ele não fica só nisso não. O professor Leonardo, como nós estamos explicando, e é o que o professor Celso Melo adota em todos os suas decisões singulares, e que não são mais decisões singulares. Pelo menos as duas últimas dele, eu verifiquei, já foram mantidas, confirmadas integralmente em agravos regimentais do pleno, julgados pelo pleno. Mas mesmo no controle concentrado, diz o professor Leonardo Greco, e é o que eu também inseri nas minhas notas, que a decretação de inconstitucionalidade, qualquer que seja a sua fonte, ela se dá dentro de um sistema constitucional. Então, ela esbarra o seu limite em alguma outra barreira constitucional, como essa da coisa julgada, da segurança jurídica. Então, não existe dentro da Constituição um único princípio, uma única regra, nem a regra da soberania da norma constitucional é absoluta. A interpretação que não fez adequadamente o procurador da República, Data Vênia, foi a de procurar harmonizar a sua posição com o sistema e não com uma regra isolada, extraída do direito comum, para dali contrariar toda uma história do posicionamento da Corte Suprema e do direito constitucional brasileiro, sem praticamente exceção. Se fizesse isso, nós chegaríamos à conclusão de que o parecer
por melhor que tenha sido a intenção, por maior que tenha sido o esforço dialético dele desenvolvido, que é um parecer muito bem elaborado, e se nós adotássemos uma regra formal, de lógica formal pura, eu dizia o parecer é irrespondível. Só que não é essa lógica formal pura, matemática, que prevalece no direito. No direito prevalece a lógica do razoável, a lógica do sistema, a lógica do sistema. E o sistema é formado por múltiplos princípios, e todos os princípios se superpõem em determinados momentos. Não há um princípio absoluto, nenhum princípio é absoluto dentro do sistema. E a técnica de bem compreender o sistema e de aplicá-lo adequadamente consiste justamente em descobrir aquilo que é harmônico, aquilo que é compatível, não com uma ou outra regra, mas com o todo. E é isso que faltou com a devida respeito a este parecer. Muito obrigado pela atenção.